O programa Democracia Digital capacitou servidores públicos e sociedade civil para combater a desinformação. A proposta do programa é mobilizar tribunais regionais eleitorais, Ordem dos Advogados do Brasil e cidadãos para conscientizar, educar e combater a desinformação nas eleições municipais de 2020. O presidente da Comissão de Reforma Política e Combate à Corrupção da OAB, Dr. Carlos Santiago, está aqui conosco para explicar um pouco o objetivo desse trabalho. Bom dia, seja bem-vindo. Prazer em revê-lo. Prazer, Jackson. Prazer aqui tá na Rádio Diário. Um abraço ao Ciro, né? E todas as vezes que eu venho aqui na Rádio Diário, no grupo Diário, eu fico feliz porque tem sempre uma inovação, tem sempre uma disposição de crescimento. Que bom isso. Olha, o projeto Democracia Digital tem como objetivo, isso que você acabou de narrar aí, capacitar, né, a sociedade civil, funcionário público, colaborador dos tribunais regionais eleitorais, no sentido de se combater desinformações dentro do processo eleitoral. Nós trabalhamos com o seguinte princípio: boas informações, bons governantes, bons gestores, e quem ganha é a sociedade. Muito bom. E esse tem um objetivo para combater principalmente as ditas fake news, que podem comprometer até mesmo o voto do cidadão? Sim. Já existem estudos que demonstram que as fake news, ou seja, as desinformações, elas foram fundamentais nas eleições de 2018, para a eleição de vários governantes e representantes. Eu dou sempre um exemplo, Jackson, que é inclusive uma reportagem de uma empresa de comunicação que mostrou um cidadão brasileiro que morava nos Estados Unidos, que se elegeu, morando nos Estados Unidos, se elegeu deputado federal pelo Distrito Federal, e depois de eleito, a sociedade veio saber que, na verdade, ele era um grandíssimo malfeitor, né, um falsário, né, que vendia uma ideia de uma América ideal, promissora e tudo. Sonho americano. Exatamente. E se elegeu por Brasília, que é uma capital de maior PIB desse país, né? E além de ter uma boa instrução, quer dizer, em tese deveria ser um Estado politizado, e acabamos elegendo. E a fake news, na verdade, a internet ela é comum a todos os países, né? Agora, a cultura de cada país é que vai dar o sentido da utilização dessa internet. Isso. E você percebe que no Brasil essas desinformações, essas notícias falsas, essas agressões em estratégias eleitorais sempre aconteceram, mas agora isso acontece com muito mais velocidade, com muito mais ação, de uma forma muito mais orquestrada, via essas plataformas digitais. Bom, e qual é o papel dos órgãos e entidades que fazem parte dessa ação? É um papel de informar, de debater, de se discutir a exaustão, com antecedência que está sendo feito agora. Exatamente, quer dizer, esse projeto ele envolve a agência Lupa, né? Envolve a OAB, envolve o Instituto de Tecnologia e Equidade, envolve o MCCE, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, envolve a Justiça Eleitoral, e inclusive os organizadores desse evento, inclusive no Amazonas, eles foram vencedores do prêmio Inovare de comunicação, e o objetivo é criar uma teia, né? Um grupo de pessoas em todos os estados da federação, no sentido de contribuir com a resposta rápida com relação à desinformação, ao combate, fazer uma grande corrente, né, que envolva não só a sociedade civil, mas as instituições que são responsáveis pelo bom andamento do processo político no Brasil. Agora, doutor Carlos, nós estamos vendo aí nacionalmente um debate forte devido a problemas políticos de partidos que estão na base, que estão até no poder, né? E um racha, podemos dizer assim, e vir à tona esse tipo de ação que foi realizada na eleição passada. O público, ele está convencido disso? Ainda é algo que precisa ser discutido e didaticamente ser colocado por esses órgãos a título de se
realmente convencer, porque o que a gente percebe é que não há um convencimento disso. É difícil convencer, né, de que aquilo é fake news. As pessoas vão compartilhando de uma maneira. E o outro aspecto não está relacionado só a alguém com desinformações, ou não saber, por exemplo, se aquela informação é verdadeira ou falsa, ou está ligada a pessoas com maior ou menor instrução educacional. Mas está ligado também a interesses, né? Quer dizer, você acaba compartilhando algo que interessa a você, ao grupo que você faz parte, ou ao partido ou candidato que te interessa ganhar uma eleição, né? Então, quer dizer, é algo muito difícil de ser combatido, mas esse é o grande desafio, é trabalhar essa forma de dizer o seguinte: olha, a desinformação, ela não é salutar para a democracia, porque a própria justiça eleitoral é vítima da desinformação, quando falam que as urnas eletrônicas elas não são confiáveis, quando dizem que foram fraudadas. Quer dizer, a própria justiça eleitoral sofre com isso. O próprio sistema político sofre com isso, quando dizem que os partidos políticos nesse país estão sendo comandados somente por malfeitores. A gente sabe que tem muitos malfeitores, mas também tem pessoas dignas lá. Então, quer dizer, então a gente acaba tendo que conscientizar, e não só conscientizar, mas também pedir a colaboração das pessoas no sentido de interagir, de estar conectado com essa rede, de combater a desinformação. Eu acho que o Brasil é um país que está passando por um problema seríssimo, que é o problema econômico, 13 milhões de desempregados. Nós estamos com um problema seríssimo no sentido de um aumento enorme do tamanho da violência nesse país. Nós temos um problema seríssimo na educação, na saúde. Eu acho que mais um problema para se combater, que é a desinformação. Eu acho que a gente tem que tratar isso com muita delicadeza e muita dureza, ao mesmo tempo, no sentido de não deixar que isso prospere no nosso país. A polarização também entre esquerda e direita, enfim, tudo isso contribui para que haja uma espécie de miopia diante do que é publicado nas redes sociais, na internet, na sua opinião? Sim, claro que sim. Nós estamos vivendo um ambiente extremamente polarizado, e por conta disso, os grupos interessados de manter, inclusive, essa polarização, eles acabam utilizando dessas desinformações para atacar um ou outro, e acaba isso contaminando outros setores da sociedade que não estão muito ligados, não estão muito antenados, não são muito participativos desse processo político de escolha, né? São pessoas que vivem o cotidiano e não só têm muito aos acontecimentos políticos, e acabam compartilhando, acabam absorvendo e acabam repassando até no cotidiano mesmo, sem fora do celular, fora das mídias sociais, aquela informação falsa que acaba muitas das vezes não contribuindo com a boa governança e com uma boa política no país, né? Continua sendo algo que é discutível, justamente em alguns pontos, mas não seria melhor, por exemplo, nós fazemos campanhas, todas as entidades, como a OAB, por exemplo, para que o eleitor, o telespectador, o ouvinte, o internauta, o cidadão, vá pelo menos ter um pouquinho de trabalho de buscar as fontes confiáveis. Nós temos essa situação, porque até mesmo nisso há o ataque de certos grupos contra veículos já tradicionais. Vou dar um exemplo para o senhor. A Folha de São Paulo divulgou ontem alguns áudios de um determinado assessor, de um integrante do grupo que está no poder, e já há hoje grupos de WhatsApp, da rede social, atacando a credibilidade do veículo. Quer dizer, isso se espalha. Não seria algo que a gente poderia, pelo menos, fazer com que há uma conscientização da busca pela credibilidade da fonte? Perfeito. E tanto é verdade isso que você coloca, que integra o nosso projeto, a Agência Lupa, que está promovendo curso de checagem, né, da informação. Então, ela não estiveram só fazendo uma palestra, não só no sentido de conscientizar, de educar, da importância da boa informação, mas também ela proporcionou aqui, inclusive na Justiça Eleitoral, o TRE, lá no TRE,
proporcionou um curso de checagem para criar uma rede de pessoas, inclusive foram vários jornalistas, estudantes de jornalismo, e pessoas foram escolhidas para participar disso com uma forma de combater isso que você acabou de dizer, essa desinformação que que tem como objetivo desacreditar a boa informação, né? A boa fonte. Então, eu acho que é um papel fundamental nosso nesse processo. Doutor Carlos Santiago, qual é o maior gargalo que o senhor tem visto, analisado, né, que tem um trabalho também com essa questão de análise política, né, que eu tenho acompanhado muito a sua trajetória política e também como advogado, mas qual é a sua visão no que se diz respeito ao maior gargalo de se ter, por exemplo, algo que a gente possa dizer, não houve nenhuma interferência das fake news ou da desinformação nesse resultado? Chegaremos um dia a ter esse resultado? Olha, eu já dei um exemplo aí do caso de um parlamentar e pelo Amazonas também, e pelos outros estados também elegeram vários, usando inclusive a máquina pública, usando, por exemplo, a estrutura da segurança pública do estado, postando isso, inclusive, nas redes sociais, quer dizer. Então, esse combate, quer dizer, ele tem que ser não só das instituições, mas tem que ser do cidadão, tem que ser do pai, tem que ser da mãe, tem que ser das escolas, entendeu? Eu acho que o país precisa da boa informação para crescer, não só no ponto de vista da cidadania, mas para melhorar a qualidade política institucional desse país. E as fake news, elas têm um papel duro, né, contra a democracia, porque ela acaba passando para a sociedade uma visão distorcida do que é um processo político, do que é uma representação política, e acabamos elegendo pessoas que não representam, na verdade, a verdade, representam, na verdade, uma falsa ideia, um falso conceito. E isso é preocupante. Muito preocupante. E não tem uma faixa etária específica, atinge a todos, né? Exatamente, é isso que eu coloquei para você. Quer dizer, tem um aspecto do interesse da polarização política, tem o lado da desinformação, do cidadão que está desinformado mesmo, que não tem nada a ver com essa polarização política que temos no Brasil hoje, mas também temos o interesse mesmo de se fazer, porque há ganhos em torno disso. Hoje, nesse país, há inúmeras agências de publicidade e propaganda que estão especializadas em fake news. Isso aí tem demonstrado nas investigações da Justiça Eleitoral, que está sendo... E é crime. E é um crime gravíssimo. Hoje está se formando grandes especialistas nessa área de produzir memes e informações distorcidas. E isso aí virou uma indústria, inclusive, de ganho financeiro, de ganho eleitoral, de ganho de poder, e a sociedade tem que estar imbuída no sentido de combater tudo isso. O debate se resumiu a memes, e nós temos visto isso recentemente, né, nas redes sociais. A briga, por exemplo, por que não dizer do PSL, em que dois expoentes, que eram até então líderes, o atual e o ex, que no caso é a deputada Joyce, né, que estão travando uma guerra através de memes. Olha só o debate que o parlamento, que representa o país, hoje está apresentando para as causas, ou seja, os temas aqueles que nós estamos tentando destravar através de décadas, ou até mesmo que requer uma atenção para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros, e acaba se tornando o centro das atenções essa... Pois é, quer dizer, hoje você fez uma pergunta anterior para um cientista político. Exatamente. E aí eu vou responder dentro dessa tua outra pergunta aí. Na verdade, quer dizer, o país precisa discutir as prioridades nacionais. Para que lado, para que rumos nós estamos indo, quais são os grandes investimentos na área da educação, na área de saúde, na área da segurança pública e principalmente geração de emprego e renda. Hoje, o grande debate político nesse país chama-se fake news, chama-se notícias falsas. E esse debate é trazido por quem está próximo
do governo federal. Isso é uma coisa extremamente deprimente para um povo que está sofrendo e vê na televisão que o grande debate gira em torno de quem foi que criou, quem foi que produziu as notícias falsas nas eleições de 2018. Quer dizer, então, no fundo, o cidadão começa a perceber, né, que a fake news foi fundamental para eleger muitos dos que estão hoje no poder central. O senhor acredita que já houve uma conscientização agora para que pode refletir nas próximas eleições, já do ano que vem? Eu acho que sim. Eu acho que o cidadão está mais consciente do que é certo, do que é errado, dessas informações que a gente recebe no dia a dia. Agora, o grande desafio, Jackson, vai ser nos municípios. Nós temos mais de 5 mil municípios. Certo. Não tem como a justiça eleitoral, não tem como os advogados comprometidos com essa causa, não tem como agências de checagem, o movimento de combate à corrupção, a própria instituições religiosas, o próprio bom jornalismo, acompanhar todos os 5 mil municípios do país inteiro. Então, nesses municípios que não tem jornalismo, inclusive, profissional, o embate será muito mais difícil se combater a falsa notícia, né? Como sempre acontece. Doutor Carlos Santiago, para a gente concluir aqui, a gente deveria ter a manhã toda para debater sobre esse assunto. Há sempre um ciclo que se renova na política. Um ciclo, né? O ciclo se renova e tudo mais. O novo veio com essa enxurrada da nova era das redes sociais. Como discernir se vai funcionar ou não diante desse cenário que a gente vê? Do novo. O novo na política? O novo na política. Eu acho que o povo está um pouco arrependido do novo na política. Nós acompanhamos aí os indicadores, por exemplo, de aprovação do governo do estado do Amazonas, por exemplo, que o governador se colocou como novo na política. Você identifica aí, nas últimas pesquisas, mostra uma rejeição altíssima, né? Certo. Você também mostra uma rejeição altíssima ao governador, por exemplo, também se colocar como novo de Minas, do governador do Minas, do Rio de Janeiro também, e também do governo Jair Bolsonaro. Todos eles com o discurso do novo. Então, eu acho que o povo o eleitor, ele tem essa coisa de se conscientizar. Cada eleição ele faz uma indicação, ele faz uma espécie de checagem, né? Para ver se aquele sistema, se aquele discurso vai dar certo ou não. Então, nesse momento, quer dizer, eu acho que o novo está num processo de declínio e é esperado para as próximas eleições. Acho que uma mesclagem de uma pessoa com uma certa capacidade de gestão e também experiência e com nome limpo, né? Nome limpo, que eu acho que isso é importante. Ainda pesa. Ainda pesa muito. Muito bem. Olha, doutor Carlos Santiago, presidente da Comissão de Reforma Política e Combate à Corrupção da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, cientista político também, está conosco aqui. Muitíssimo obrigado pela sua participação. É sempre um prazer recebê-lo aqui. Venha mais vezes. Tá bom, um abraço e agradeço aí o espaço. Muito obrigado.